Mas o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam ter imprimido... É imprimido? Doug, me ajuda aí. Chamou, amigão? Doug. O Rony sempre traz questões muito interessantes, né? E essa questão que ele trouxe agora sobre o imprimido ou impresso é uma coisa que todo mundo tem dúvida e acaba se complicando na hora de utilizar. Mas é relativamente simples da gente entender quando utilizar o impresso e quando utilizar o imprimido. E com isso eu preciso dizer para vocês, tanto o impresso quanto o imprimido são sim formas válidas, né, do particípio do verbo imprimir. As duas formas existem, a gente só precisa identificar quando usa uma e quando usa outra. E tem a ver com o verbo que vem antes deles, porque dependendo do verbo que está antes, você vai utilizar um ou vai utilizar o outro. Quando você está utilizando imprimido, você está utilizando o particípio passado regular. E aí você só vai utilizar junto com os verbos ter e haver. Se você está utilizando impresso, ele é o particípio irregular. E aí você vai utilizar com ser e estar. Então, com ter e haver, imprimido. Com ser e estar, impresso. Por isso, o que o Rony falou está corretíssimo. Usou o ter com o imprimido. Então, a forma de imprimido que ele utilizou, perfeito, redondinho. Só lembrando que quando você usa ter e haver, e o imprimido, no caso, você está utilizando a voz ativa. E quando você diz ser e estar com o impresso, você está utilizando a voz passiva. Isso também ajuda um pouco na hora de entender quando utilizar. Mas lembrando essa relação ter, haver, imprimido, ser e estar, impresso, tudo fica mais fácil. Rony, mais uma vez você estava correto, já pode ir lá no seu vídeo e falar isso. E não se esqueçam de seguir o Rony em todas as plataformas, Rony Resume, é fantástico, você não vai se arrepender de maneira alguma, ele sempre traz vídeos muito interessantes, interessantes e divertidos, né? Eu sempre me divirto muito com os vídeos dele. E Rony pode me marcar aqui quando você quiser, é sempre um prazer tirar essas dúvidas junto com você, eu adoro.